Uma boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com cada um aqui nessa noite, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos dar continuidade aqui aos estudos que nós estamos fazendo. Todos os domingos. São 20 estudos, lembra? E hoje vai ser o de número 13. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, até o final. Glória a Deus. Vamos orar por isso. A batalha espiritual é muito grande, principalmente na hora que a gente tem que concentrar para poder falar, para Deus dar tranquilidade, mas em nome de Jesus nós vamos chegar até o fim. Antes de nós iniciarmos aqui com a meditação bíblica, juntamente com as profecias, vamos fazer mais um agradecimento e um pedido a Deus? Amado Pai Celestial, nós te damos graças por nós estarmos aqui nessa noite reunidos como os teus cordeirinhos. O Senhor é o nosso pastor e nós precisamos de ti. Nós estamos famintos, carecendo do teu alimento e de água limpa para beber, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor cuide de nós e nos transmita conhecimento para que nós aprendamos e ensinemos também outras pessoas que o Senhor tem ensinado para nós até aqui, pelo teu Espírito. Nós te pedimos proteção e a luz dos altos céus para que a gente não seja achado em trevas e a gente seja guiado pela tua doce voz, pela tua doce presença. Perdoa-nos os pecados e nós te agradecemos e fazemos esses pedidos em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O tema hoje fala a respeito das chuvas que cairão em todo aquele que crê, para completar a obra de Deus. Para quem estuda a Bíblia, elas têm nome. Uma se chama chuva temporã, a outra se chama chuva serôdia. E nós vamos entender como que isso acontece, o porquê desses nomes. A obra do Espírito Santo, ela é comparada às chuvas. No livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 23, diz assim: e fará descer a chuva temporã e a serôdia. Nesse contexto, no Oriente, a chuva temporã, ela cai perto da semeadura. Então imagina um homem do campo que está semeando a semente. E ele espera que em algum momento ela brote. Só que para a semente brotar, ele precisa de água. Mas só que ele semeou muita semente. Não tem como ele chegar lá com um jarrinho e esperar. Ele tem que esperar as chuvas dos céus. Então é necessário que caia, num período programado, essa semeadura, a chuva temporã. E ela cai nesses momentos que o semeador está plantando. Ela é necessária para que a semente germine. Sob a influência de aguaceiros fertilizantes, brotam tenros brotos. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e é preparado esse grão para a foice, porque ele já amadureceu. Então nós vemos que essas chuvas elas acontecem em tempos diferentes, em etapas, no momento correto, para cada fase de broto até amadurecimento do grão. Comparado a essas chuvas, a Bíblia nos mostra que nós precisamos dessas duas chuvas. A primeira chuva, que é a temporã, ela é comparada à fé inicial que a pessoa recebe. Ela recebe com alegria, ela recebe a mensagem de salvação e ela procura desenvolver isso. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na vida da pessoa. Antes mesmo da pessoa ouvir falar, ele já está trabalhando. Quando a pessoa ela recebe com alegria. Isso, inicialmente, é comparado à chuva temporã. E aqui nós vamos fazer algumas comparações. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e depois amadureça para a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro. Não é saudável uma pessoa receber uma mensagem e ela passar uma vida inteira no mesmo estágio. Para tudo na vida a gente espera um crescimento, um desenvolvimento. Assim também é a vida espiritual. Na verdade, mais do que todas as coisas, em primeiro lugar a gente tem que buscar a Deus e a sua justiça. Isso é no plano espiritual. E as demais coisas serão acrescentadas. O amadurecimento do grão, ele representa a conclusão do trabalho
de graça de Deus no coração humano. Então, o que é necessário para que a gente receba essas chuvas? Inicialmente, a temporã e em algum tempo a serôdia. A gente precisa de ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com as Escrituras. Como é que você vai querer ter intimidade com Deus se a pessoa não está ali na Bíblia? Se ela não faz nem questão. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de ferramentas espirituais. Jejum. A gente precisa de oração. A gente precisa de comunhão. A gente precisa de temor a Deus. A gente precisa de que mais? Cuidar do próximo, amar o próximo. Exortando, cuidando, ajudando de alguma maneira. Se a pessoa ela ama, ela desenvolve esses cuidados de alguma maneira. A pessoa precisa se esvaziar do próprio eu. Porque uma pessoa que está cheia de si, ela está no estágio arrogante. Ela não vai aceitar. Ela vai estar cheia de pensamentos humanos, teorias. A partir do momento que a pessoa se esvazia de si própria, é aquela dinâmica que a gente fez aqui outro dia do balão. O balão cheio. Tem como você colocar alguma coisa do balão que já está cheio? Tem que esvaziar o balão para conseguir colocar alguma coisa ali. Foi uma comparação muito feliz. Eu agradeço a Deus por esse momento. A gente tem que se esvaziar de tudo, de todos os seus pensamentos, de todo do seu achismo, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Então essas são as condições. Porque nós também, em algum momento, haveremos de ter um coração puro. Quando fala coração, é uma mente pura, uma mente que não está com pensamento vingativo, uma mente que não está com inveja, uma mente que não tem nada dessas coisas que atribui ao lado ruim das coisas, né? Para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Em 1 Coríntios 3,7 fala o seguinte, que como essas chuvas, é Deus que dá o crescimento. Uma planta, quando ela é plantada, a gente não vê o crescimento dela. Mas passado alguns dias, ele fala assim, nossa, como ela já cresceu? Mas você não está ali para poder ver ela crescer. Ela cresce de uma maneira quase que imperceptível, a gente não vê. É Deus que dá o crescimento. Assim são as pessoas que recebem a fé, trabalham nisso, aos olhos humanos, aparentemente não está acontecendo nada, mas a pessoa está buscando, ela está intercedendo por alguém, ela está procurando fazer alguma coisa para poder crescer. Assim é Deus. E nós, em algum momento, nós temos que ser completamente transformados à imagem de Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, fala que Jesus é a imagem semelhante de Deus. Assim como Deus é, assim é Jesus. E aqueles que haverão de ser trasladados, ou a primeira ressurreição para encontrar com Cristo nos ares, também haverão de ser como Jesus é. Assim como o Pai é, assim devemos também ser nós como Jesus. Na perfeição do trato, da linguagem, de uma maneira geral, no caráter. Espelhar completamente a imagem de Cristo. Assim são os cristãos. Lembra dos discípulos que inicialmente é um povo muito estranho, muito duro, e no final da vida eles passaram a ser praticamente outras pessoas. Eles se enquadraram naquela profecia de Ezequiel, que Deus haveria de tirar um coração de pedra e conceder um coração de carne, um coração que esteja moldável nas mãos do Senhor. Porque uma coisa que já está sólida, que já está dura, como é que Deus vai trabalhar? É como um vaso na mão do oleiro. Se já está de uma maneira e é preciso refazer, e a pessoa quer, você pode ter certeza que Deus vai refazer. A pessoa tem que dar permissão e querer. Porque Deus, ele tem educação, ele tem respeito. A pessoa tem que querer fazer parte da família de Deus. Então, nós precisamos dessas chuvas para enquadrar nisso. Para permitir que o Espírito Santo de Deus chova sobre nós. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, presta atenção nisso. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Temos que respeitar os estágios de evolução, de crescimento da planta. Como é que eu vou querer derrubar um balde em cima da semente e falar assim, minha filha, vão, cresce, bom, de uma hora para outra? Não. Ela tem que primeiro desenvolver um pouco ali, ter luz. Ela precisa de um solo que esteja pelo menos fofado ali, com fertilizantes, uma condição climática agradável, ela precisa das chuvas. Tudo isso é Deus que dá. E principalmente a chuva, né? A planta não existe planta sem água. Então, como eu disse, essa concessão do Espírito, ela é concedida nessas etapas. Principalmente a primeira etapa. Porque não adianta você querer a última etapa se você não tem o primeiro.
A pessoa precisa de ter pelo menos alguma coisa. A gente fica sempre clamando chuva ser hoje, mas será que eu estou pelo menos no estágio aceitável, no estágio da chuva temporã? Será que eu estou desenvolvendo inicialmente esses atributos? Na verdade, a gente precisa das duas. Em obediência à ordem de Cristo, os discípulos esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa e eles estavam no templo, sempre louvando a Deus. Como diz o Evangelho de Lucas 24:53. É o último versículo. Eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Eles ouviram a voz de Jesus. Eles queriam fazer a vontade do seu Senhor. E como é que uma pessoa louva? Com o coração amarrado, às vezes embirrado com o outro, ou brigando. Alguém que louva de todo o coração, ela está com a mente tranquila, ela está com o coração puro. E eles estavam aptos a receber mais de Deus. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. E eles confessaram toda a sua incredulidade. Os discípulos, eles oraram não só num estágio de oração, uma oração curta. Eu digo, eles oraram ainda mais, com mais fervor. Porque eles entendiam que eles haveriam de ser habilitados a se aproximar das pessoas com o seu trato diário. As pessoas, elas não eram simplesmente abordadas pelos discípulos. Elas já sabiam que eles estavam tendo as suas vidas transformadas, porque eles conheciam. Todo mundo se conhecia. Eram povos que se conheciam. Ah, é filho de fulano, aquele pessoal. Ah, sim, é o cara que vende, é o pescador, é não sei o que, é o cobrador de impostos. Mas como é que ele mudou, rapaz? Ele mudou demais. Quando a pessoa vai conversar com outra, ela já está com o coração aberto. Então eles entenderam isso, por isso que eles oraram mais. Eles falavam palavras aos pecadores de uma maneira que levavam os pecadores a Cristo. Eles deixavam de lado todas as suas divergências, todo o desejo de supremacia. Eles se uniram em íntima comunhão com Deus. Eles não tinham essa questão mais de querer ser proeminente em algum assunto ou alguma coisa de status social. Eles entenderam perfeitamente esse estágio. Hoje em dia a gente escuta muita palavra empoderamento. Quem que já ouviu falar aqui? Empoderamento. Preciso do empoderamento. Gente, essa palavra eu nem sabia se ela existia, passou a existir de um tempo para cá, porque não estou lembrado. Hoje nós temos o tal do status social. Quem já fala, o status social, eu preciso de ter essa validação, eu preciso de estar sempre postando uma foto nova, sempre postando uma foto de uma viagem, eu preciso de mostrar que eu estou bem na questão do trabalho, eu preciso de mostrar que eu falo bem, que eu tenho um intelecto mais desenvolvido que todo mundo. Besteira. Se for assim, a pessoa não vai receber as chuvas dos altos céus. Ela precisa ter humildade, ela precisa ter submissão e permitir que Deus trabalhe nela. O orgulho, como a gente falou aqui outro dia, ele é totalmente diferente da humildade. Aí é o seguinte, eu gostaria de fazer uma leitura aqui que se encontra no livro de Jó. Para quem não conhece tanto aí, ele é um livro que está antes do livro de Salmos, tá? Vamos para lá, Jó, capítulo de número 5. Jó 5. É antes do livro de Salmos, tá? O versículo 8 até o 11 diz assim, ó. Jó, capítulo de número 5, versículo 8 até o 11. Diz assim, ó. Eu vou lhe dar um conselho. Procure a Deus e apresente a sua causa a Ele, pois Ele faz maravilhas, milagres, que nem se podem explicar. Ele manda chuva cair sobre a terra e regar os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. A gente tem que se voltar para esse Deus. É o Deus que dá o comando e tudo acontece. Tudo gira em favor daquilo que Ele manda. Porque quando Ele fala com autoridade. A gente tem que buscar diariamente a esse Deus maravilhoso que faz chover, não só no campo literal, mas Ele quer salvar pessoas. Tudo que na Bíblia usa essa questão de comparação é sempre o homem que ele está querendo buscar. As chuvas aqui é comparado ao Espírito. O grão,
inicialmente somos nós. Deus, ele atribui valor à sua criação, aos animais, às plantas. Mas qual que é o foco principal de Deus? Nós. É exatamente isso. Essa linguagem está aqui é para a pessoa entender. Jesus usou isso muito bem, ele explorou muito bem esse assunto, que foi a questão das parábolas. Essa questão da comparação. Então, sabendo disso, dessas questões, dessas chuvas que cairão em tempos diferentes, quais são as consequências da chuva temporã? Sob a influência do Espírito, as palavras de arrependimento e confissão, elas se misturavam com cânticos e louvor por pecados perdoados. Isso é o Espírito Santo de Deus que ajuda a pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele capacitava a falar com fluência, línguas com as quais antes eles não tinham conhecimento nenhum. Como eu falei outro dia, imagina Tiago Rangel descendo aqui as escadas, encontrando com um japonês, ou então uma pessoa russa. Eu nunca falei russo na vida, mas se for para a pregação do evangelho, se a pessoa tiver em missão e o Espírito Santo de Deus quiser conceder esse dom, a pessoa vai ser agraciada com esse dom, sem nunca ter conhecido essa língua. São línguas diferentes, para que Cristo apareça, para que o evangelho seja espalhado. A cada um ele dá um dom diferente, cujo propósito é sempre a pregação, é sempre mostrar a salvação. A igreja viveu e viu novos conversos vindo para todas as direções. Pessoas estavam desviadas, se convertiam imediatamente. Elas estavam desviadas. A pessoa que é desviada, ela pode ser convertida de novo, porque ela perdeu em algum momento aquela fé. Mas ao se deparar com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Um milagre. Não que o poder esteja na pessoa, mas porque a pessoa se colocou na mão de Deus. E Deus concedeu a ela também ser agente de salvação, porque, como João Batista, ela preparou o caminho. Que maravilha isso, né, irmão? Deus poderia fazer o que ele quisesse, ele vai lá e pega um pecador miserável, que era para ter sido destruído se quisesse, Deus poderia refazer isso aqui tudo de novo. Mas ele deu um nó no reino espiritual das trevas. Deus, ele confundiu o reino espiritual. Até nós, quem vai explicar uma coisa dessa? O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o seu resultado. No entanto, foi bom no passado, não foi? No entanto, a chuva serôdia será ainda mais abundante. E quando é que isso vai acontecer? Nós temos que batalhar por isso. Haverá de ser mais para o tempo do fim, porque o engano vai estar maior, as artimanhas de Satanás vai estar maior, as pessoas vão estar em número aumentado, porque hoje o número de pessoas que nós temos no mundo é muito maior do que teve há 2.000 anos atrás, aproximadamente 2.000 e poucos anos atrás. Tudo vai ter que ser maior, proporcionalmente maior. Por isso que essas chuvas que haverão de cair no tempo do fim, elas serão maiores. Como eu disse aqui, em poder, em qualidade, em quantidade. Você já pensou, Felipe, você receber a porção dobrada do Espírito mais do que recebeu Pedro? Cida, mais do que recebeu João? Mais do que recebeu, às vezes, ali o apóstolo Paulo? E no que a gente é melhor que eles? A gente só está vivendo em tempos diferentes. Eles viveram há 2.000 e poucos anos atrás. A gente está mais para o tempo do fim. Isso aqui é certo, irmãos. Porque Deus falou. Essa chuva que vai ser derramada mais no tempo do fim, ela vai ser em mais quantidade. Não só para desenvolver o caráter semelhante de Cristo e vencer o pecado, mas para a conclusão da obra. A mensagem dos 3 anjos que está em Apocalipse 14, o alto clamor que está em Apocalipse 18, que são as 3 mensagens pregadas juntas, pelo Espírito de Deus, através de nós. Aleluia, graças a Deus por isso. Ainda falando dessas chuvas, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no seu início, do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia, ela será dada em seu fim para o amadurecimento da seara.
foi a chuva serôdia como um refrigério pela presença do Senhor. Foi também uma outra maneira de falar da chuva serôdia, um alto clamor do terceiro anjo. A gente pode conferir isso em Primeiros Escritos, página 71. Então vamos relembrar: chuva serôdia, refrigério, alto clamor. São maneiras diferentes de eu me referir à mesma coisa. Eu só estou fazendo uma coisa que o pessoal fala intercambiável. Eu estou usando a mesma situação para poder descrever palavras diferentes. Chuva serôdia, refrigério, alto clamor. Quando você ouvir falar sobre isso, está atribuído ao mesmo Espírito. É o Espírito que faz chover a chuva serôdia, por meio de todo aquele que busca de todo o coração. Afinal de contas, não percam. O próximo capítulo vai ser o alto clamor. É o próximo capítulo. Ele está totalmente vinculado a essa mensagem de sacudidura, a mensagem da chuva serôdia e a mensagem do alto clamor. Todas elas estão interligadas, é só uma sequência. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, ela virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as últimas pragas serão derramadas. A chuva serôdia ela vai ser derramada não apenas no estágio para a pessoa dar o alto clamor. Mais do que isso, quando as pragas estiverem caindo, é para dar o refrigério para aquelas pessoas que estarão, às vezes, passando por uma angústia. É para dar renovo. A pessoa, às vezes, vai estar numa angústia tão terrível que ela vai ter que precisar de ajuda dos altos céus. É a continuação do derramamento dessa chuva. Não é apenas só um evento, é uma continuação. Até que Jesus Cristo venha. Quem está aí com Levítico 26, versículo 3 e 4? Vamos para lá? Levítico, capítulo de número 26, versículo de número 3 e versículo de número 4. Levítico 26, versículos 3 e 4. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua mercê, e a árvore do campo o seu fruto. Amém. Amém. É uma condição, né? Qual que é a condição? Obedecer. Deus, a coisa que Ele mais quer é fazer chover sobre nós. Mas a gente tem que estar em comunhão com Ele. A gente tem que estar, mais ou menos, pelo menos inicialmente falando, querendo agradá-lo. Para que algum tempo a gente obedeça totalmente, ande totalmente, e resista o mal totalmente. Mas a gente não pode ser indiferente. Não estar nem aí. Então é necessário que a gente receba essas chuvas nessas condições. Mais à frente a gente vê falando a respeito dos poderosos efeitos das chuvas. Podemos ter recebido uma medida do Espírito Santo de Deus, mas tanto pela oração quanto pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Se progredirmos e não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, nós perderemos a nossa salvação. Nós perderemos se a gente não colocar na condição de receber. E diz mais o seguinte: a responsabilidade é nossa. Foi como eu falei aqui na última oração, eu falei com Deus. Se nós nos perdermos, a culpa não é tua, Senhor. A culpa é nossa. Porque o Senhor está fazendo de tudo para a gente se salvar. E nós temos tudo aqui, as ferramentas, tudo a nosso favor. E nós precisamos encontrar com o nosso Deus. A gente precisa de encontrar com Ele. Nós devemos orar mais fervorosamente pelo poder do Espírito Santo. Isso é doutrina. Isso é um ensinamento bíblico. Não somente orar por prosperidade, não somente orar por saúde, por conhecimento, por sabedoria. A gente precisa de pedir mais fervorosamente do Espírito Santo. A gente precisa de buscar mais do que isso. Tão fervorosamente, de tal modo que o Espírito Santo desça, assim como desceu sobre os discípulos, porque eles oraram. E foi assim no dia do Pentecostes. Se eles precisaram tanto disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Nós não estamos suficientemente dispostos a insistir com o Senhor nas nossas petições e suplicar-lhes
mas do dom do Espírito Santo. O Senhor quer que nós o importunemos a esse respeito, a este tipo de assunto. O Senhor quer que nós tenhamos mais desse tipo de convicção. Ele deseja que nós apresentemos a Ele com mais insistência os nossos pedidos diante do trono. Vou fazer um exercício aqui. Hoje eu estou movido por temor e quero muito ouvir falar de Deus. E eu quero falar muito de Deus hoje. Passou uma semana, minha fé esfriou. Aí eu não quero falar com Deus mais, não. Eu só agradeço pela comida, eu só agradeço pelo dia. E também são orações legítimas, mas não são orações profundas. O Espírito de Profecia diz o seguinte, que a gente não recebe porque a gente larga rápido demais o braço do Senhor. A gente pede, mas não está querendo tanto. Você tem que insistir. Tem que insistir mais. Nós precisamos de nos humilhar mais em verdadeiro arrependimento. Um reavivamento. Guarde essa palavra, irmãos. Eu vou colocá-la aqui de uma maneira intencional. Qual que é a palavra? Guarda essa palavra, reavivamento. Eu estou colocando aqui de maneira intencional, vocês vão entender daqui a pouco. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é essa maior e mais urgente de todas as necessidades. Você tem necessidade de beber água? Você tem necessidade de comer? Você tem necessidade de pagar suas contas? Você tem necessidade de quê? De quem você tem necessidade? Mais do que todas essas coisas, a gente precisa de um reavivamento. Só poderemos esperar um reavivamento em resposta à oração. A pessoa está aqui esperando um reavivamento. Não, uma hora Deus vai me reavivar. Eu vou ficar aqui esperando. Não está acontecendo nada, mas Deus sabe de todas as coisas. A hora que quiser vai me reavivar. Nunca. Nunca. De maneira nenhuma. Vou ler de novo. Só poderemos esperar um verdadeiro reavivamento em resposta à oração. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. A gente estava no livro de Jó. Vamos voltar para lá? Jó, capítulo 14. Olha mais o que esse homem injusto, no seu drama, viveu. Olha o que está dizendo aqui no capítulo 14. Versículo 7 até o 9. Eu vou ler devagarzinho aqui, para você assimilar com a sua versão aí, tá? Jó 14, versículo 7 até o 9. São 3 versinhos aí, vamos prestar atenção. Até uma árvore tem esperança. Se é cortada, ela pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca. Ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. A gente crê de todo o coração que essas chuvas estão disponíveis para nós? Então nós temos que buscar mais dessas chuvas. Nós temos que buscar não só para poder ficar aqui alegre, feliz, voltar para casa feliz, com mais esperança. A gente precisa mais do que isso, irmãos. A gente precisa ser mais ousado, a gente precisa de ter ousadia espiritual, a gente precisa de mais, a gente precisa de mais. A gente não pode ficar só nesse estágio. Qual que foi a palavra que eu falei aqui para poder te lembrar? Reavivamento. Eu falei com o Edno hoje cedo a respeito da questão da nossa necessidade do reavivamento. E eu nem estou falando daquele livrinho, não. Estou falando da necessidade de nós passarmos por essa fase de reavivamento. Eu até comprei um livro para a gente poder fazer essa meditação, caso a igreja queira fazer. Que não seja eu, que seja qualquer um aqui. Mas a gente precisa do reavivamento, igreja. Sabe por causa de quê? Entra ano, sai ano. Entra ano e sai ano. Entra ano e sai ano. E esse reavivamento, ele não é de uma pessoa ou outra isolada. Ele é um reavivamento coletivo. A gente precisa desse reavivamento coletivo. O que acontecerá então primeiro? Nesse tempo que a gente está vivendo. Porque a gente sabe que haverá de ter em algum momento as perseguições. As pessoas que estarão pregando com verdade a palavra de Deus. O que vai acontecer primeiro? A perseguição ou o reavivamento? Por que as leis dominicais elas não estão vigentes
nos nossos dias? Elas já existem, igual eu falei outro dia aqui, elas já existem. Mas por que elas não estão vigentes para poder forçar as pessoas a guardar um profano dia? Sabe por causa de quê? Porque a igreja de Deus, como um todo, ela está dormindo. E eu faço parte disso. Nós estamos dormindo tranquilinho, a gente se alegra com mensagens suaves, mensagens tranquilinhas. A gente precisa de despertar. A gente não está sendo perseguido é porque houve um esfriamento. Não houve um reavivamento de uma maneira plena. Às vezes um pouco de alegria, um pouquinho de alegria que Deus dá ali, mas a pessoa tem que continuar querendo buscar para ser mais reavivada. Ela precisa de muito mais do que isso. Como eu disse, a gente precisa ser mais ousado. A gente precisa de ser reavivado, irmãos. Isso faz parte da conclusão da obra. Não é na fase da chuva temporânea. É jamais para a fase da chuva serôdia. É um reavivamento legítimo e completo. Digo que deve haver entre nós um reavivamento completo. No livro Grande Conflito, na página 48, diz o seguinte, Paulinho. Haja um verdadeiro reavivamento, como na igreja primitiva, e o espírito opressivo reviverá e se reacenderá as fogueiras da perseguição. Precisa de ter reavivamento. A gente precisa de querer buscar. A gente não vai ficar aqui com a mãozinha esperando que a chuva vai cair e que Deus uma hora vai reavivar. Não, a gente tem que buscar mais. A reforma, ela faz parte do reavivamento. Quais que são, então, as reformas? Quem pode me ajudar com questão de reforma? Eu vou dar uma dica. Nós temos aqui as janelas da alma. Eu preciso de reformar o que eu estou assistindo? Ou é só comida? É só comida que eu tenho que reformar? O que mais que eu tenho que reformar? Ó, o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou fazendo? Tudo faz parte da reforma. Reforma doutrinária, porque a igreja de Deus que prega com poder pregar a mensagem de Deus, ela defende o evangelho, ela defende a Bíblia, ela entra com o que a gente chama de apologética, é a defesa racional da fé cristã. Você defende a Bíblia, você passa pela reforma. Assim não foram os reformadores? E por que a gente vai ficar de braço cruzado? O reavivamento e a reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. Um avivamento das aptidões da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Isso é uma coisa. Reforma significa uma reorganização, uma mudança das ideias e teorias, dos hábitos e também das práticas. Apesar de serem diferentes, elas andam juntas. São diferentes, mas andam juntas. Então, para a gente receber mais dessas chuvas e pedir a Deus que nós sejamos habilitados a estar nesse estágio de avançar no conhecimento, na graça e no poder, na permissão de Deus, a ponto de receber a chuva serôdia, que é o ideal de todo mundo fala de chuva serôdia, mas tem que desenvolver boa parte da chuva temporânea. O que a gente precisa de fazer? A gente precisa de deixar de lado toda contenda e dissensão. Quando os fiéis tiverem a presença permanente de Cristo em seu coração, quando estiver morto para todo egoísmo e quando não houver mais rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, e quando existir unidade, quando eles estiverem de uma maneira a se santificar, mostrando o amor de um para com os outros, será visto e sentido. Então essas pessoas serão habilitadas a receber mais dessas chuvas. É uma condição. Viu como é que são várias coisinhas que eu fui falando aqui? E todas elas estão amarradas? Tudo faz parte de um todo? A gente precisa mais dessas chuvas. Então, atingindo esse estágio, as chuvas da graça do Espírito Santo virão. É só nesse estágio. A gente não pode estar separado. A gente precisa também da questão da unidade. E ela virá tão seguramente sobre nós e sobre aqueles que tiverem de todo o coração, como é certo que a promessa de Deus não falhará em nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Quem está aí com João 14, versículo 16 e 17? E é uma promessa que o próprio Jesus falou. João 14, versículo 16 e 17. É uma promessa. É uma promessa para todos nós.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem falou isso aí foi Jesus. E você sabe para quem que falou? Para os discípulos. Quando eles estavam no cenáculo. Falou para eles. Isso é uma promessa. Ah, então eu não faço parte dessa promessa não, porque foi para os discípulos? Não. Porque os discípulos foi a igreja que Cristo fundou nele mesmo, deu poder para os discípulos se tornarem enviados apóstolos para pregar para as igrejas, e nós fazemos parte desses ramos, desses galhos, e todos fincados no mesmo tronco, que é a videira, que é Jesus. Então, por extensão, isso se aplica a nós também. Não foi só para os discípulos que estavam no cenáculo, não. É uma promessa. A palavra de Deus, ela é para nós também, sabe deles? Graças a Deus por isso. Então, para a gente subsistir no grande dia do Senhor, a gente precisa de ter fé. A gente tem que pedir com fé essa bênção prometida. Porque Jesus, ele prometeu. É a coisa que ele mais quer nos abençoar. Ele quer concluir essa obra, irmãos. A gente quer. Você quer concluir essa obra? Você quer fazer parte? Deus, muito mais Deus quer. A coisa que ele mais quer. Mas a gente precisa de enquadrar nisso também. A gente precisa dessa questão das chuvas. A gente precisa do reavivamento. A gente precisa de ter mais união. A gente precisa de amar mais uns aos outros. Quem está aí com o João 13, 34 e 35? A gente precisa de ter mais amor um para com os outros. João 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Aí eu te faço uma pergunta. O amor já não existia? As pessoas já não se amavam, elas já não se cuidavam? Que novo mandamento é esse que Jesus deu? Um novo mandamento, as pessoas já se amavam. Um novo mandamento, assim como ele nos amou, a ponto de, se precisar da pessoa entregar a própria vida em favor do outro, esse amor é mais profundo, não é? Será que nós estamos dispostos a entregar a nossa própria vida por amor a Cristo? Lembra dos mártires da Idade Média? Lembra dos profetas que entregaram suas vidas? Lembra do apóstolo Paulo falando com alegria? Ele já sabia que ia ser morto. Ele já sabia. O meu corpo já está sendo oferecido. Ele já sabia que ele ia ser morto. Ele, como cidadão romano, se ele quisesse em algum momento recuar, falou, vocês deixam aí, vocês se matam aí, eu vou viver minha vida. Não. Ele estava de acordo com esse amor que você leu. Amar uns aos outros. Ele estava de acordo com esse novo mandamento, a ponto de dar a vida pelos irmãos. Talvez no estágio nosso que a gente está da fé agora, a gente não esteja nesse ponto de entregar a vida pelo próximo. Às vezes a gente que a gente nem conhece. E digo mais, às vezes um inimigo. Às vezes um inimigo, a pessoa que você não vai com a cara, que você não quer ver pintado de ouro. Às vezes a gente não está nesse estágio. Mas se a gente buscar de todo o coração o Espírito Santo de Deus, ele que vai dar as diretrizes, ele que vai fazer de nós. A gente vai ser moldado de acordo com o que ele quer. A gente vai ser possessão do Deus vivo. E vai fazer o que ele quiser. Ele vai impelir a nossa fala, os nossos pensamentos, a nossa ação. Não foi assim que o apóstolo Paulo falou? Não sou eu mais quem vive. Eu não vivo mais. Quem vive em mim? Cristo vive em mim. Ele estava de acordo com esse amor aí que você leu. Nesse novo mandamento de amar uns aos outros. Que profundidade, né? A gente precisa de mais. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, tem alguém também que vai ler isso aí. Lê para nós o que está escrito aí. É uma bem-aventurança. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes, bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que não têm amargura guardada contra ninguém, aquelas pessoas que têm vontade de querer fazer a coisa certa, que é como uma criança que perdoa,
Você sabe qual que vai ser a consequência dessas pessoas? Receber o maior tesouro que alguém pode receber. É estar na presença do Deus vivo, que é fogo consumidor, sem ser consumido. Imagina essa condição, você saber que Deus, com ele não habita o mal, não habita o pecado, não habita a treva. Não tem coisa errada, não tem conversa fiada, é um Deus reto, justo. Justiça e juízo são a base do teu trono, do seu trono. É um Deus misericordioso. E alguém vivendo na presença de um Deus santo desse. Existe uma categoria de anjos, que são serafins, que eles não põem os pés no chão, eles voam, eles têm 6 asas. Eles obedecem a Deus. Não é para eles pisar no chão, eles ficam voando. 2 asas eles tampam o rosto. 2 asas ele tampa o corpo. E 2 eles voam. Olha para você ver a santidade que é esse Deus, irmãos. E diante de um Deus desse, uma pessoa subsistir sem ser consumida, é um bem-aventurado. Mas tem que ter um coração puro. E quem vai ter um coração puro, vai estar habilitado a receber mais chuva. As chuvas temporã e também a serôdia. É necessário existir uma entrega total. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eles não se sentiriam felizes ali, pois nada sabem dos elevados santos princípios que governam os membros da família real. A pessoa está acostumada a fazer sacanagem com os outros, a gritar, a falar palavrão, a dar calote, a viver uma vida doida, e droga, e a confusão. Ela não vai se sentir bem. Está num lugar que é tranquilo, que é paz e prosperidade, uma vida de dinâmica, uma vida plena, tranquila. Ela não vai se sentir feliz ali. Ela vai se sentir ali um lugar chato. O verdadeiro cristão mantém as janelas do coração abertas em direção ao céu. O seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. Esse é o desejo de quem quer andar com Deus. Ser mais semelhante a Jesus. O quão distante a gente está de ser parecido com Jesus? Que a gente está. Em algum estágio distante dele, a gente está. Mas quão distante a gente está? Porque para ser semelhante igual a ele, completamente do jeito que ele é, exceto os atributos de onipresença, onipotência e onisciência, os demais atributos ele compartilha conosco. Só basta a gente querer buscar. O quão perto ou quão longe a gente está de Jesus? Você quer desimpedir o caminho para a chuva serôdia? Quem quer desimpedir? Eu quero. Todos nós, pela fé, em nome de Jesus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Graças a Deus por isso. Você quer desimpedir, então, o caminho para a chuva serôdia? Então, olha só. A vitória sobre toda tentação, sobre todo orgulho, sobre todo egoísmo e o amor ao mundo, e sobre toda palavra e ação, deve ser vencida. A gente tem que sair fora dessas confusões. Quais que são? Vitória sobre toda tentação. A gente sabe quais tentações que a gente tem. Orgulho, egoísmo, amor ao mundo, toda má palavra e ação. Nós devemos corrigir todos esses defeitos de caráter e purificar a nossa vida de toda contaminação. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Foi de uma hora para outra que caiu? Não. Eles pagaram o preço, eles estavam ali, ó, insistindo. Em oração. 10 dias, no dia do Pentecostes, caiu a bênção, eles foram cheios. Ao ver o nosso esforço, Deus nos dará mais do seu Espírito para vencer toda tentação, toda influência contrária, tudo que seja visível ou oculta será resistida com êxito. No livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer vencer o mal? Não vai ser numa virada de mesa, na tora, não. Não vai ser na raça, como diz o outro, não. Pelo meu Espírito. Não é por força nem por violência. É pelo meu Espírito. A gente precisa de ser trabalhador dedicado no serviço de Cristo. De vez em quando? Não. É todo dia. É no dia a dia. Em todos os momentos. Entrar da porta para dentro aqui é fácil. É fácil. A gente fala, está tranquilo, ambiente controlado. E lá fora? A gente precisa de ser trabalhador para Deus, no serviço dedicado.
para Cristo ser glorificado, para Cristo ser exaltado. O grande derramamento do Espírito de Deus, que a gente está falando aqui, que são as chuvas, no qual ilumina toda a terra com a sua glória, não ocorrerá sem que antes tenhamos um povo esclarecido. É um ou outro? Não, é um povo. É coletivo. Um povo esclarecido que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando nós tivermos uma consagração completa de todo o coração no serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato por meio de um derramamento maior e da maior parte dos membros da igreja. O derramamento ele vai ser maior, mas ele vai ser derramado na maior parte dos membros da igreja. Mas para isso a gente precisa se tornar cooperador de Deus. Essa mensagem eu atribuo a ela uma mensagem de mais peso. Eu, pelo menos, eu senti esse peso. Essa questão de ser uma mensagem mais firme. Isso aqui não é uma mensagem motivacional. Hoje em dia tem o que o pessoal chama de mensagem coach. Eu não sei se a gente às vezes vai no culto para poder assistir uma verdadeira, legítima pregação, ou se a gente vai assistir uma palestra. Não, porque não sei o que lá, Não, a gente precisa mais do que isso, irmão. A gente precisa de vida espiritual na presença de Deus. Prática. Não é mensagem coach. Não é mensagem boazinha que, sei que lá, o pessoal vem embaixo nas costas, gostei da mensagem boa. A gente precisa de voltar para casa envergonhado, falar assim, eu preciso de melhorar minha condição. Deus falou comigo profundamente nessa noite, eu quero fazer a vontade do meu Senhor. O que eu estou fazendo na minha vida? O tempo está passando, eu estou no mesmo lugar. É disso que a gente precisa. Quando a praga da indolência e da preguiça tiver sido totalmente afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará generosamente. Olha só que mensagem forte, Felipe. Você sabe o que é uma pessoa indolente? Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa... Se eu falar aquela palavra assim, que a pessoa relapsa, uma pessoa à toa, aquela pessoa que não quer saber de nada, ela fala o seguinte, ó. Testemunhos para a Igreja, volume 9. Quando a praga da indolência e da preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará generosamente. Eu não tenho que esperar a missão Caleb, eu não tenho que esperar o evento, não sei o que lá. Não, é todos os dias. Trabalhar para Deus é todos os dias. É todos os dias. Tudo que nós temos que fazer, o que é então? Buscar a direção, orando continuamente. Que a chuva serôdia caia em meu jarro. Cada um de nós aqui somos jarros. A gente tem que estar com a boca virada para cima. E não pode ter rachadura nele, não. Porque senão como é que Deus vai fazer chover dentro dele para poder vazar? Não pode. A gente tem que estar na presença de Deus, moldados, com a boca virada para cima. É um jarro. Que a luz do glorioso se une ao terceiro anjo, resplandeça sobre mim. Eu estou falando de luz, eu estou falando de unção, eu estou falando de azeite, eu estou falando de chuva, eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando da presença plena e constante do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Graças a Deus por isso. Que eu seja um colaborador de Cristo. E sabe o que a gente tem que pedir para Jesus? Senhor Jesus, eu realmente não estou sabendo o que eu tenho que fazer. Me dá direção, me dá uma coisa para fazer, me dá um serviço, me dá pelo menos uma coisa. A gente não pode ser como aquela pessoa que enterrou o seu talento. A gente precisa fazer pelo menos uma coisa. A gente tem que estar em missão, a gente tem que estar em movimento. Quem fez a promessa? Jesus não fez a promessa? Você não leu aí? Ele fez a promessa. Sabe o que ele é? Ele é fiel. Ele fez a promessa. Quem fez a promessa, ele é fiel. Jesus, o nosso representante e líder, ele está disposto a fazer para nós o que ele fez para os que oravam e vigiavam no dia de Pentecostes. Ele é fiel. E eu creio que ele vai fazer. Mas também nós precisamos fazer. Números 23, versículo 19. Quem está com essa passagem aí? Números 23, versículo de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Graças a Deus. Ele não é mentiroso, ele promete, ele cumpre.
Ele não prometeu? Ele vai cumprir. Ele não falou? Vai acontecer. Esse versículo é um dos versículos áureos que tem em toda a Bíblia. Muita gente sabia de cor. É um dos versículos áureos que ele destaca no meio de outros versículos assim. Toda a Bíblia é importante, tá, irmão? Mas tem uns que falam assim, não. Ele não é mentiroso. Ele cumpre. E nós temos que nos fiar nas palavras dele. Nem todos receberão a chuva serôdia. É uma triste realidade. Nem todos receberão a chuva serôdia. Lembra que eu falei? Dentro do campo, que é o mundo, o maligno foi lá e não semeou o joio. O campo é o mundo. Tem grão sadio. Mas tem uns que estão ali no meio, que faz parte, vai ser peneirado em algum momento e vai sair fora. Quem não tiver enquadrado na vontade de Deus, não vai receber. Por isso que fala que nem todos receberão. Se o povo de Deus, que não fizer esforço da parte que ele quer, mas esperar apenas que sobre ele venha o refrigério para remover os defeitos e corrigir os erros, será achado em falta. A pessoa fica só esperando, vai acontecer, vai ser achado em falta. Então a gente precisa de individualmente buscar, orar mais e falar menos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. A gente precisa de falar menos, orar mais. A gente tem que ter uma busca individual, mas ela também é coletiva. Por que ela é individual? Porque na hora que você vai entrar no seu quarto e fechar a porta para orar, vai todo mundo na sua cola? Vai todo mundo lá junto com você no mesmo horário? É individual. Mas a gente não está aqui? Não é coletivo? É coletivo também, é individual e coletivo. Você não tem que chegar aqui para poder ser alimentado, você já tem que chegar aqui cheio. Para você dividir o que você tem. Nossa, você recebeu essa instrução? Que bênção, eu também recebi isso. Olha que coisa boa. Pô, rapaz, eu não tinha pensado por esse lado, não. Que coisa boa. Louvado seja Deus por isso também. Agora a gente vai chegar aqui para poder ser alimentado. Às vezes, a pessoa vai receber uma mensagem motivacional, ou uma mensagem coach, ou uma palestra, e ela vai voltar. Será que melhor do que entrou? A gente tem que buscar individualmente e coletivamente também. A gente tem que buscar isso. Quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam e nem reconheceram a chuva temporã, eles não verão e nem compreenderão o valor da chuva serôdia. O que isso aqui quer dizer? Haverão pessoas que estarão completamente cheias de Deus. Aquelas pessoas que não estarão cheias, que serão como as virgens loucas, elas não compreenderão a maneira de Deus trabalhar no tempo do fim. E eu digo mais, talvez muitas dessas pessoas vai dizer, como falou para Jesus, chamou ele de Beelzebu, vai atribuir a obra do Espírito Santo de Deus a algum espírito maligno, porque Deus ele trabalha de maneiras diferentes, com pessoas diferentes. Eles não vão entender. Mas aquela pessoa que estiver cheia do Espírito Santo de Deus, encontrar com outra pessoa que também vai estar cheia do Espírito Santo de Deus, o Espírito vai testificar. E eles vão se entender. Mas quem não for, o que vai acontecer? Elas não compreenderão o valor da chuva serôdia. Eles não vão entender. Eles estarão cegos espiritualmente. Aqueles que não fizerem firmes esforços, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Nós não devemos ficar ociosos sem fazer nada na obra de Deus. A gente precisa desesperadamente ter mais comunhão com os irmãos, com Deus. A gente precisa desesperadamente das chuvas. A gente precisa dos primeiros estágios. A gente precisa de crescer, criar raiz, desenvolver. A gente precisa da chuva serôdia para poder desenvolver o grão para a ceifa, para a colheita. Na hora que o anjo vir para poder ceifar, a gente precisa de ser atado em molhos para o celeiro celestial. É essa a condição. E somente vai estar nessa condição o fruto, o grão que tiver amadurecido. Aquela pessoa que foi completamente transformada em todos os estágios de uma vida de santificação. Eu não estou dizendo que a pessoa ela recebeu a fé e ficou parada às vezes 5, 10 anos. Não vai ter jeito não. É para isso que essa mensagem serve.
para que a pessoa em algum ponto, opa, o que está acontecendo? Eu preciso de dar um jeito. E motivar-se, procurar, buscar isso aí, irmãos. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo pouco. Eu estou achando que eu estou em falta. Eu estou tentando recuperar os anos de tempo que eu não li. Eu estou em falta. Vai falar que eu sei tudo? Não sei, não. Eu sou miserável, pecador, estou precisando demais de Deus, irmão. Mas um pouquinho que Deus está me mostrando, eu sinto muita alegria de estar compartilhando com vocês aqui. E eu desejo o mesmo para vocês, que vocês busquem a Deus de todo o coração, firmado nas Escrituras, clamando, buscando, orando. Porque senão vai ser uma vida perdida. É uma existência perdida. A eternidade, ela vai continuar. Aqueles que habitarão com Deus no seu santo monte por toda a eternidade, haverão de continuar. Deus vai dar o toque da imortalidade. Mas quem não tiver de acordo com o que Deus estabeleceu e receber essas chuvas, infelizmente, eu digo infelizmente, irmão, e eu não me coloco fora disso, eu me incluo do mesmo jeito, essa mensagem é para mim. Eu preciso desesperadamente dessas chuvas. Eu preciso dos fertilizantes, eu preciso de uma terra boa, eu preciso de luz, eu preciso de comunhão, eu preciso de obedecer. Tudo isso que eu falei com vocês aqui serve para mim. E eu creio que para todos nós também. Amigo ou amiga na internet que está assistindo esse material, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Revise esse vídeo, faça um exímio estudo de tudo que eu falei aqui, anota, olha tudo que eu falei aqui. Eu tenho a consciência tranquila que eu não falei aqui nenhuma mentira, nenhuma heresia para você se perder. Eu só peço a Deus de todo o coração. Se volte para Jesus, bate o joelho no chão em oração, em sinceridade e permita o Espírito Santo de Deus também transformar a sua vida. Porque em nenhum momento que eu falei até esse momento aqui, nesses minutos que correram, eu esqueci de você, não. Muito mais Deus. Deus também não esqueceu de você. Se volte para Ele de todo o coração e permita o Espírito Santo de Deus também transformar a sua vida. Essa é a mensagem de hoje, que a gente aceite esse apelo, que a gente aceite esses movimentos espirituais que Deus faz em nosso favor e que também a gente corresponda a isso. Em o nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de que cada um dos que estão aqui presentes prestasse atenção com bastante temor e alegria nesse versículo aqui, ó. Abacuque 3, versículo 2. Ó Senhor, agora que eu ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o teu poder que pode nos salvar. E mesmo na sua ira, se lembre da tua misericórdia. Aos que querem receber mais dos aguaceiros, una-se a mim a essa oração. Quem puder, pode se ajoelhar. Amado Pai Celestial, brevemente, eu fazia algumas comparações sobre esse tema, e quando tão profundamente o Senhor tocou no meu pensamento, o quão é urgente, quão necessário é para a gente receber essas chuvas, para a gente concluir a tua obra, que o Senhor quer realizar em nós, a obra é o Senhor que vai fazer por meio de nós, eu percebi a miséria e o tão terrível pecador que sou. Apesar disso, meu Pai, eu te peço que de todo o coração o Senhor mostre a tua bondade para conosco e faça resplandecer o teu rosto santo sobre essa igreja que está aqui reunida. Tanto quanto as outras igrejas também que estão reunidas, famílias reunidas em lugares às vezes mais afastados, mas que também possuem luz. Aquelas pessoas que não fazem parte da tua igreja, mas são pessoas que estão com o coração sincero, que às vezes recebeu uma Bíblia e está orando de todo o coração nas suas casas. O Senhor conhece a todos. Haverá um momento em que o Senhor haverá de reunir todos na mesma família. Apesar disso, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê mais da tua porção, mais do teu Espírito, mais temor, mais fé, mais obediência, mais amor, tudo em proporção exponencial, não somente em proporção adicional ou no fator de multiplicação. Nós precisamos de fator exponencial. É muito mais do que multiplicação, Senhor. Nós precisamos ser completamente cheios da tua presença em todos os aspectos da nossa vida para completar a tua obra. Perdoa-nos e nos ajude a fazer a tua vontade
em o nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém.